entrar um pouquinho na história. Vamos falar um pouco do profeta Jonas. Sabe que ele é um dos profetas menores que está descrito na Bíblia, né? Jonas é aquele que fez ao contrário do que Deus determinou. Deus enviou Jonas para ir para a cidade de Nínive. Jonas tinha alguma coisa que aconteceu no passado e nós podemos observar que não gostava muito de Nínive. E Jonas tomou um navio ao contrário da cidade de Nínive. Em determinado momento, Deus providenciou um grande peixe que abocanhou Jonas, porque ele foi jogado do navio para dentro do mar. E Deus forçadamente pegou e levou, através desse grande peixe, Jonas, e esse peixe vomitou Jonas na praia de Nínive, né? Um pouquinho da história. Jonas fez seu trabalho na primeira metade do 8º século antes de Cristo. Então esse profeta está vivendo mais ou menos por volta do ano 790 a 750. Isso tudo antes de Cristo, né? Durante o reinado de Jeroboão II de Israel, nós podemos ver um pouquinho dessa história em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 25. Ele era filho de Amitai, né? Jonas fala um pouquinho dessa história no capítulo 1, versículo 1 e 2. Também em Reis, capítulo 14, do versículo 25, nós podemos observar. E veio da cidade de Gade, Efer, em Zebulon, uns 7 quilômetros ao nordeste de Nazaré. Segundo Reis 14, 25, nós podemos observar parte dessa história. Tem um outro personagem importante também, que viveu nessa cidade, cresceu nessa cidade de Nazaré, Jesus Cristo. Então tem uma ligação muito forte, né? Vários séculos depois, Jesus já está passando por Nazaré, isso bem depois, né? O livro de Jonas trata-se principalmente da cidade de Nínive, o ponto principal. Mas no pano de fundo envolve a situação política de Israel também, né? Nós podemos observar durante o reinado de Jeroboão II em Israel. Israel prosperava economicamente e gozava de um período de domínio sobre os territórios ao seu redor. Então Israel nesse período estava bem financeiramente, forte, né? Então nós podemos observar. O povo achava-se seguro, mas também sabia da crescente ameaça apresentada pelo Império Assírio. Naquele período, então você pode observar, Isaías já fala desse episódio, aí você vai vindo pelo ano 600, 650, 700, Jeremias e outros profetas estão falando que o povo está distanciando a cada dia de Deus, mas o nosso ponto principal seria Ninivita, né? Os Nínive, né? O povo tinha uma preocupação muito grande, né? Porque a ameaça estava crescendo através dos assírios, né? O perigo de ataque pelos assírios era ainda maior do que Israel pensava, pois Deus estava se preparando para usar este império para castigar o seu povo. Lembra que ele fala no livro de Jeremias, logo nos primeiros capítulos, que tem uma panela fervendo com a boca virada, sentido vindo do norte, para poder despejar todo o furor de Deus em cima de Judá e Israel. Essa história, você vê ela bem, uma história bastante triste em Jeremias, né? A gente pode ver isso, né? Também podemos observar que Deus não estava bem, o Criador do universo não estava bem com esse povo espiritualmente, porque eles prosperavam, ficaram um povo forte nesse período, e a distância de Deus através de Deus Baal, da idolatria, imitando outros povos, nos vales. Então eles estavam indo de mal a pior. É uma situação muito, muito crítica e muito difícil. Talvez não é diferente dos nossos dias hoje. Estamos vendo o povo religioso, mas caminhando atrás de outros deuses, menos seguir os ensinos de Deus através de Jesus Cristo, né? Mas ele, né? Ele conseguiu, né? Deus impediu a fuga de Jonas, né? Ele impediu por quê? O profeta, né?
e este acabou obedecendo a pregação, né, pregando aos ninivitas contra a sua vontade. A mensagem foi recebida pelo povo, todos os habitantes de Nínive se arrependeram. Quando Deus viu o arrependimento desse povo, poupou a cidade. Jonas ficou muito bravo, né? Pregou a verdade, aquilo que Deus havia anunciado, que causou o efeito que Deus queria, mas o próprio profeta não queria ver a conversão deste povo. É muito engraçado estas coisas. Deus falou: Jonas, você vai pregar. Né? Depois do grande peixe pegou ele e vomitou ele, Jonas foi e pregou. Jonas sai e fica em cima de longe olhando. Ele não esperava o arrependimento do povo. Jonas queria bastante a misericórdia de Deus na sua vida, porque ele sabia que era Deus. Mas ele ficou muito bravo com Deus quando a misericórdia foi para todo o povo, os ninivitas, desde o maior até o menor. É uma história bonita que conta isso. Nós precisamos aprender uma lição muito boa aqui nesse ponto. Nós convidamos, nós anunciamos o Evangelho a todas as pessoas. Então, quando alguém é ruim, a gente fala: não vou nem falar de Cristo para aquela pessoa. Não vale nada. Devemos lembrar, aquela pessoa é uma criatura de Deus e merece a oportunidade de conhecer quem é Jesus. Merece a oportunidade de se arrepender dos seus feitos e voltar para Deus. Também merece a misericórdia de Deus. É por isso que Deus falou: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Pregue para todos. Aqueles que se arrepender, vocês batizam ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensine a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Essa é a mensagem que nós recebemos. Os primeiros discípulos fizeram isso. Jonas, mesmo contra a sua vontade, fez. Foi e pregou. Pregou a palavra dura, verdadeira, e eles se arrependeram e perceberam que Deus ia castigá-los. Nós podemos analisar o conteúdo do livro de Jonas e ir observando para onde ele correu, para onde ele estava correndo. Ao contrário. Ide pregai. Ele quis ao contrário, né? Pois bem, capítulo 1 de Jonas, né? Capítulo 1 de Jonas conta a história de como o profeta correu de Deus, tentando em vão fugir da presença do Senhor. Capítulo 1. É em vão eu ou você querer correr da presença de Deus. Todos nós vamos prestar contas um dia ao Criador do universo. Todos. Independente, todos vão prestar contas. Capítulo 2 fala sobre o profeta desesperado, né, na barriga do grande peixe. Lembra, você vai no capítulo 2, você vai ver, ele entrou em desespero, e nesse desespero, veja de quem ele lembrou lá no capítulo 2. Fala que ele orou ao Deus Pai, pedindo perdão, pedindo para Deus ter misericórdia dele. E Deus vai fazer isso, e vai pedir para o grande peixe vomitar ele na praia da cidade de Nínive, né? Não sabemos aqui, né? O texto grego não nos ajuda muito. Se foi uma baleia, só fala que é um grande peixe, né? Então não dá para a gente saber. Sabe que é uma criatura marinha, uma criatura grande, né? A palavra hebraica aqui, ela é imprecisa, não dá para a gente saber. E mostra como ele correu para Deus, mostrando o seu arrependimento. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu estou, vamos dizer, daqui a pouco virando estrume de peixe, porque Deus preservou a vida dele. Uma outra coisa interessante, como Deus fez para preservar a vida de Jonas no ventre de um peixe, se nós precisamos do oxigênio para respirar. Mas devemos lembrar que Deus é Deus e nós somos homem, né? Capítulo 3 mostra a obediência de Jonas, agora correndo com Deus e pregando a mensagem divina na cidade de Nínive. Mensagem divina, não é a mensagem do profeta.
uma mensagem divina, coisa que ele nem queria fazer. Capítulo 4, nós podemos ver ele encerrando essa história, né? Encerra a história com o relato da atitude ruim do profeta Jonas, correndo contra Deus, reclamando sobre a misericórdia. Interessante, ele reclamou com Deus, embaixo daquele pequena árvore, aquele arbusto que Deus fez para dar sombra, e Deus o matou rapidamente e ele acordou num sol quente, enquanto ele descansava, né? Reclamando com Deus. Jonas sempre quis a misericórdia de Deus para si, mas não gostou quando Deus mostrou a sua misericórdia aos ninivitas. Mais uma lição. Devemos almejar a misericórdia, tanto para nós quanto para todos. E, almejando a misericórdia para as pessoas, nós vamos sentir desejo de levar a mensagem da cruz a cada um destes corações que estão em volta de nós em outros lugares. É uma lição muito bonita e importante para a gente poder aprender essa história de Jonas. Como Jonas reagiu e agiu diante de Deus. Mas podemos perceber que não há saída, nem para mim, nem para você. Não tem como você correr de Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser nessa vida. Deus não vai te proibir, mas você vai dar conta de todas essas coisas um dia. Para onde você vai correr? Não tem para onde correr. O que praticarmos aqui está sendo colocado na presença de Deus. Então vamos praticar o que é bom. Vamos viver a vida espiritual. Vamos aprender o mais rápido possível as coisas que vêm de Deus. Principalmente, vamos aprender o Evangelho, porque ele é rico e ele é para nós nos dias de hoje. Quanto o Velho Testamento foi para os judeus, como foi para Jonas, a nova aliança é para nós, porque nela tem a salvação, tanto para nós, que agora somos, tantos quantos para aqueles que esperavam a vinda do Senhor desde a antiga aliança. Deus nos dê força, nos dê sabedoria e nos dê coragem para manter firme a palavra da verdade, porque ela é vida, que é e vida que há de ser. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre.